Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, galera. E hoje em dia D aí para o São Paulo realmente ver se anuncia aí o Thiago Mendes. André Silva tem propostas da Europa, olha só, será mesmo que o jogador pode sair no meio do ano? Vamos comentar isso aqui também, beleza, galera? Joia da base aí descartada, inclusive o empresário já procura aí outros rumos para ele. A gente vai falar disso aqui também, tá? Inclusive, a gente vai falar também aqui de joias da base em Cotia ali também, que tem aí sua renovação de contrato, mas vai sair também. E o FIDIC, hein, galera? O que tem de verdade nesse FIDIC aí, com tantas matérias, né, publicadas e com diferentes, né, informações aí? A gente vai comentar aqui a nossa apuração também. E o Zubeldia, hein, ainda indeciso sobre o 4-2-4 ou 3-5-2 para o jogo logo mais, segunda-feira aí, que logo mais a gente vai ter essa decisão contra o Novo Horizontino, e o Zubeldia ainda indeciso se ele volta, né, com o Luciano para o time ou se realmente o Luciano fica ali como opção, ele mudando para o 3-5-2. A gente comenta um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui também, beleza? E aí eu já vou pedir para você deixar aquele like aí que fortalece muito, compartilhe esse vídeo, importante você se inscreve aí no canal e ative o sininho das notificações. A gente tem uma comunidade, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui do canal. Se você quiser fazer parte, se tornar membro aí do canal, se tornando membro, você faz parte aí da nossa comunidade também, dá uma moral, faz parte lá do grupo, sempre com informações, resenha, muito bacana mesmo. Tamo junto, beleza, galera? Sem perder tempo, gente, vamos falar um pouco desse FIDIC aí. O que tem de verdade, o que está sendo publicado e o porquê a diretoria do São Paulo não fala abertamente sobre isso. Ok, ontem, galera, saiu notícia, ontem à tarde aí, né, comecinho da noite ali, saíram algumas notícias, inclusive lá no UOL, inclusive, trazida ali por alguns jornalistas, né, especializados em finanças também, que o São Paulo, inclusive, chegou a pegar 135 milhões do FIDIC, que o São Paulo recebeu esses 135 milhões do FIDIC, mas que o São Paulo teria pago ali 42 milhões da dívida, não fica muito claro, da dívida bancária, ou seja, né, a dívida bancária do total do São Paulo, eu acho que era um pouco mais de 240 milhões, né, só dos juros, a gente está falando só dos juros, né, galera? Então o São Paulo, inclusive, pegaria essa grana, pegou essa grana para pagar isso aí, mas que lá no gráfico deles, na informação deles, é que o São Paulo pagou ali aproximadamente 42 milhões de reais. Aí você pergunta, para onde que foi aí quase os outros 100 milhões de reais, né? O que falta para mim é explicação exatamente da diretoria, sabe? Tipo assim, cara, poxa, vem e fala abertamente, qual o problema de falar, ó, a gente pegou 200 milhões, pagamos 100 foi para outra área, a gente pode usar, o FIDIC é para isso, ok? Mas os caras não falam, né? Os caras parecem que têm medo também. E aí outras informações hoje também foram publicadas de que o FIDIC do São Paulo já teria arrecadado 222 milhões ali aproximadamente, e que o São Paulo teria pago aí mais ou menos 80, 70, 80 milhões aí da sua dívida. Outros já dizem que o São Paulo pagou 60 milhões, sabe? Aí já começa aquele monte de informação, né? Então o que eu tô dizendo é assim, eu vi publicações aí de que o São Paulo já arrecadou mais de 200 milhões do FIDIC. A grande pergunta que eu faço é o seguinte, inicialmente, como que foi anunciado esse FIDIC, galera? Comenta aí. Ah, o São Paulo tem um plano aí onde investidores vão depositar dinheiro e o São Paulo vai pagar ali os juros bancários, porque agora o São Paulo deve só para um credor, que é só para o FIDIC, ou seja, o FIDIC negociou com todas as instituições a dívida bancária do São Paulo ali, então o São Paulo vai pagar esses juros aí. E o que acontece? Aí, se o São Paulo arrecadou mais de 200 milhões e a dívida bancária do São Paulo é 240 milhões, meu amigo, se você arrecadou já o que você deve, o certo não é pagar, então? Gente, na simplicidade eu penso assim, né? Para que você vai postergar a dívida? Ah, mas pode pagar a dívida daqui 3 anos e meio. Mas se você já arrecadou o valor que você gostaria, por que você não paga, então? O que vai fazer? Vai arrecadar mais? Vai esperar o quê? Arrecadar 1 bilhão? Digamos assim, um exemplo. Para falar, agora eu vou pagando aos poucos. Cara, de verdade, eu confesso que eu não consigo entender isso, tá? Porque pensa você na sua casa, vamos imaginar o simples na nossa vida. Se você tem uma dívida aí, vamos dizer que você deve 10 mil reais. Você precisa pagar.
Você foi lá e fez um acordo com o banco, ok, beleza, você precisa pagar esses 10 mil reais. Você fala assim, não, eu vou juntar esse dinheiro para eu poder pagar esses juros aí. Aí você junta o dinheiro, mas aí você tem a opção, você fala, não, vou pagar à vista não, vou pagando parcelado mesmo, e aí o que você faz com o dinheiro? Vai deixar guardado? Olha, é mais ou menos isso aí que o São Paulo está fazendo, pelo que eu vi nesses números aí. Mas comenta aí o que vocês acham. Na verdade é assim, cada um tá falando uma coisa, tá, galera? Essa é a realidade. Começa de novo, cada um fala uma coisa. Porque o São Paulo não fala nada. Aí que tá, o São Paulo não fala nada. O que a gente espera da diretoria do São Paulo, por exemplo, é que eles falassem sobre isso. Ah, tem coisa que eles não podem falar. Tá, mas tem notas aí, tem valores saindo na imprensa, ou seja, eles podem falar, até porque tá público lá, não é? Eles podem chegar, qual é o problema de falar, ó, a gente arrecadou 200 milhões, pagamos 60 milhões aí de juros. E qual que é o problema disso, de falar então? Por que o São Paulo tem sempre que se esconder, né? Sempre deixando ali as pessoas, os setoristas, os blogs, trazerem as informações e aí uma é desencontrada da outra. E detalhe, né? As pessoas muitas vezes trazem a informação ali, publica, mas não explica para o torcedor realmente se foi pago, se não foi. Tem torcedor que fica viajando, às vezes o cara fala, poxa, arrecadou 220 milhões, aí tá ali, tem umas contas, tal, sobra tanto, não dá para você entender absolutamente nada. Eu, assim, de verdade, né, galera, eu consigo entender um pouco ali, lendo, obviamente, pergunto para outras pessoas também, mas não é todo mundo que entende. Então, ninguém tá sabendo bolufas desse FDIC aí do São Paulo, essa que é a realidade. Só que sabe que os caras estão arrecadando e não estão pagando. É isso que tá aparecendo. Mas enfim, comenta aí o que vocês acham também, beleza? O que vocês estão acompanhando aí também, tá bom? Falando em grana, olha só, uma matéria publicada aí também por especialistas da finanças, né? Daquelas metas que o São Paulo precisa vender jogadores. Que o São Paulo, para esse ano aqui, o São Paulo precisa vender, acho que é 156 milhões, fazer dinheiro aí com jogadores. E com a venda desses jogadores, Diego Costa, que saíram agora no passado, né? Mas agora, propriamente, aqui o Michel Araújo, o Nestor sendo emprestado, a venda do William Gomes, entre outras movimentações do São Paulo, o São Paulo aí já arrecadou aí com vendas aproximadamente aí 86 milhões, né? Foi o que o São Paulo fez até o momento. E para o São Paulo atingir a meta, galera, o São Paulo vai precisar vender mais jogadores no meio do ano. O São Paulo vai precisar arrecadar mais pelo menos aí uns 86, alguma coisa assim, 80, 86 milhões de reais. A ideia da diretoria era vender o Pablo Maia. Só que agora, com o Pablo machucado, certamente ele não deve sair aí no meio do ano, né? O jogador vai estar machucado. E começam a surgir rumores, tá? Que o André Silva teria recebido aí sondagens para que no meio do ano aí ele seja transferido para a Europa. O São Paulo espera, pelo menos, galera, olha só, vender pelo menos aí, o São Paulo precisa vender. Deixa eu trazer os números exatos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. São mais ou menos aqui 66 milhões de reais que o São Paulo vai precisar fazer agora na próxima janela com venda de jogadores. Se caso o Nestor for comprado lá pelo Bahia, tá? Esse valor diminui. Aí o São Paulo teria ali aproximadamente 40 milhões ali, precisando bater essa meta. Ou seja, o São Paulo consegue vender aí, sei lá, um jogador aí, fazer. Quem o São Paulo poderia vender aí para fazer 40 milhões para bater essa meta orçamentária com venda de jogadores, tá? Então, o que está saindo agora aí, o que a gente apurou também, é que o André Silva pode ser esse jogador a ser negociado aí no meio do ano. Jogador que, inclusive, está valorizado no São Paulo. Chegou com certa desconfiança lá do Vitória de Guimarães, lá do time de Portugal. Conseguiu aí, né, inclusive, assim, trazer confiança até para o treinador, mesmo que ele seja o reserva. Ele que, inclusive, é reserva, ele como centroavante reserva tem mais gols do que o Caleri, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, aqui no Campeonato Paulista. Então ele vai se mostrando um jogador muito útil e estaria chamando a atenção de alguns clubes, é o que vem sendo noticiado. E aí poderia ser ali os clubes de menores expressão ali da Itália, já que ele também, antes de vir para o São Paulo, quase foi jogar lá no futebol italiano. A gente vai continuar apurando, mas o André seria esse jogador que caberia dentro desse orçamento aí do São Paulo.
Eu acredito do São Paulo para vender, né? Porque o São Paulo vai precisar vender um, não vai ter jeito, um pelo menos, gente. Ou vender dois de graça, como eles costumam fazer praticamente. Porque o São Paulo vai precisar bater essa meta. Então, para onde que eles vão olhar? Eu ainda acho, de verdade, que assim, eles vão vender uma jovem promessa aí no meio do ano aí, como fizeram com o William Gomes. Por que eles venderam o William Gomes? Exatamente porque era oportunidade, venderam barato por 9 milhões de euros, né, galera? Inclusive, tá até publicado aí já nos números do balanço ali, dando acho que 54 milhões de reais ali, o William Gomes não chega a 10 milhões de euros ainda, e detalhe, eles vão precisar vender no meio do ano aí mais jogadores. Eu ainda acredito que sejam jogadores aí da base, esses que estão encostados aí, tá? E até porque, de verdade, eu vejo nesse momento não seria ideal o São Paulo vender, eu acho que o André Silva, na minha opinião. Porque quando você tem, olha só, quando você tem um Luciano e um Caleri, que para mim já estão mais em decadência do que em ascensão, tá? O André Silva poderia ser um substituto desses jogadores. Eu acho que você não precisa, daqui a pouco vende o André Silva e tem que sair desesperado de novo no mercado para contratar um jogador, já que os da base não têm oportunidade. Então, se o São Paulo vender o André Silva, obviamente, tá? Para mim já vai ser mais um erro de planejamento. Mas aonde que o São Paulo vai conseguir fazer grana vendendo jogadores? Dá oportunidade para os jogadores da base, pelo menos para quando for vender, o cara seja valorizado. O cara não saia por 7, 8 milhões de euros aí, que saia por 20, por 18, 25, mas que saia valorizado. Falta essa visão aí para esse diretor de futebol aí do São Paulo, Belmonte, Muricy, Casares, esses caras não têm essa visão aí, infelizmente. Os jogadores, eles desvalorizam os jogadores. Falar em desvalorizar os jogadores, olha só, vamos falar aqui que o Henrique Carmo, tá bom? O staff do jogador aí, seu empresário Wagner Ribeiro, né, está extremamente irritado com a diretoria do São Paulo. Isso aqui é de bastidor, tá, galera? Irritadaço mesmo com o Zubeldia, ele não gosta do Zubeldia. Ano passado ele já publicou, já criticou o Zubeldia publicamente, dizendo que o Zubeldia, né, para quem se lembra, ele comentou nas suas redes lá que o Zubeldia queimava os garotos, citou até ali o nome do Moreira, entre outros, porque ele é o empresário do Henrique Carmo. E o Henrique Carmo, que é uma jovem promessa, e eu sempre botei fé no Henrique Carmo que ele fosse jogar e fosse, sei lá, cara, jogar muito bem no profissional. Mas ele já vai para 1 ano e meio, ele subiu com o Dorival, acho que foi em outubro de 2023, se eu não me engano, setembro ou outubro. Já vai para 1 ano e meio agora o Henrique Carmo, que está treinando no profissional, e não jogou, cara. A verdade é essa, eu acho que ele pisou no campo 2 vezes, assim, em poucos minutos, né? Não deu pra gente realmente ver o futebol do Henrique Carmo. Então, depois daquelas críticas do empresário ao Zubeldia, aí que o menino entrou mais em campo. A gente sabe que o Zubeldia é sim um treinador teimoso, vai manter suas convicções e dificilmente o Henrique vai jogar. O Henrique, para mim, é assim, é um baita talento, é uma joia. Se vai ser craque, se vai ser bom jogador, aí a gente teria que ver ele jogando. Mas como promessa, não dá para você entregar de graça como entregou o William Gomes. E olha só, falando do William Gomes, olha lá em Portugal, o cara tá jogando, gente. Ele já jogou, já entrou em 3, 4 jogos lá. Ele é reserva? É reserva, 18 anos, chegou lá, mas entra e joga. Lá tá jogando, de novo, participando, a torcida gostando, o treinador gostando, confiando e colocando para jogar. O cara tá jogando lá em Portugal, no futebol europeu. Mas e aqui no São Paulo, você acha que ele estaria jogando no Campeonato Paulista? Não, o William Gomes estaria encostado, assim como está o Lucas Ferreira, como está o Ian Francisco, como está o Henrique Carmo, como está o Mike, lateral direito. Eles ficariam encostados, gente. Torcedor, é só você olhar um pouquinho que no São Paulo se criou esse negócio de não estar pronto. Por que ele está pronto para jogar lá no futebol europeu, não está pronto para jogar no Campeonato Paulista? Chega disso, não dá para cair, tem que mudar o disco, né, o diretoria do São Paulo. A verdade é que vocês estão fazendo negócio aí, entregando a garotada do São Paulo aí, que vocês tanto valorizam lá de Cotia, dizem que valorizam, para ficar entregando de graça aí, porque deve muito, né? Então é isso. Então o Henrique Carmo aí, o seu empresário, já está procurando clubes, tá? Pelo menos as informações que eu consegui apurar, galera, que é o seguinte, no meio do ano ele vai sair, não tem conversa. Se for o Zubeldia, ele vai sair. Se o Zubeldia continuar no São Paulo, o Henrique Carmo é certeza que sai no meio do ano. Se chegar um treinador que fala, pô, gostei do garoto, vou dar oportunidade para ele, aí eles vão conversar. Caso contrário, no meio do ano, ou vai chegar uma proposta barata para o São Paulo, e aí o São Paulo precisando vender, pode ser o Henrique Carmo. Ou ele será emprestado, mas no Zubeldia ele não vai ficar.
O empresário dele, só para fechar, tentou negociá-lo agora nessa janela, não deu certo. Agora na próxima dificilmente o Henrique Carmo vai ficar. Outro jogador que está encostado e já está irritando ali, inclusive o torcedor nem se fala, tá? É o Rian Francisco, que não tem oportunidade, que todo mundo achou que ele jogaria no Campeonato Paulista para a diretoria valorizar, vender, fazer dinheiro, ganhar dinheiro com o jogador, mas ele continua encostado aí também. E não se fala, pelo menos, do Henrique Carmo, do Rian Francisco voltar para o Sub-20. Do Henrique Carmo, inclusive, foi até cogitado, tá, galera, dele voltar para o Sub-20, mas ele não quis retornar. Então, por isso que ele também tá encostado. Agora, do Rian Francisco, a diretoria acredita que ele ainda vai conseguir jogar com o Zubeldia. Você acha mesmo? Comenta aí. Fique à vontade para comentar. A gente sabe que os encostados lá, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Mike, Matheus Alves, dificilmente vão jogar com o Zubeldia. E agora, chegando essa reta final de Campeonato Paulista, Zubeldia pressionado, vocês acham que vão jogar? Eu duvido. Olha só, comenta aí, King Faisal, lembra dele, o King Faisal? Acho que ele é senegalês, se eu não me engano. Eu acho que é senegalês, né? Comenta aí, galera, não tenho certeza. O King Faisal, e recentemente todo mundo achou que ele já tinha saído do São Paulo, tá? É um ponta lá rápido, ponta direita e tal. Ele ainda tá no São Paulo, só que ele tá machucado, tá, galera? E o São Paulo renovou o contrato com ele até o final do ano. Calma lá, vai falar, poxa, mas renovou o contrato com o jogador machucado. Tem que renovar, tá, gente? É lei, é a FIFA. Segundo eu apurei aqui, eu tava lendo a matéria, as leis aí da FIFA não permitem, tá, que um jogador que se machuca num clube termine o contrato e o clube dispense. Não pode fazer isso. O clube onde o jogador se lesionou, o clube tem que devolvê-lo, tá, para o outro clube ou encerrar o contrato com ele, ele é apto para jogar futebol. Então o King Faisal só pode sair do São Paulo depois que ele estiver recuperado e apto para seguir a sua carreira. Ele tinha contrato aí até o final de janeiro agora de 2025, né? O São Paulo acabou renovando o contrato agora com ele até 31 de dezembro agora de 2025, tá? Então, o contrato dele que encerraria em janeiro foi renovado até o final do ano. Só que o São Paulo não tem intenção de utilizá-lo também assim que ele se recuperar. Ele deve voltar aproximadamente ali quase no meio do ano, e aí o São Paulo pretende recuperar, tá? E emprestar o jogador ou até mesmo se surgir alguma proposta de compra. Então tá aí informação para vocês do King Faisal, beleza? Já falamos do Fidik, do King Faisal, já falamos do Henrique Carmo, bora falar aqui do Thiago Mendes, e depois a gente fala se o Zubeldia vai do 3-5-2 ou no 4-2-4. Muitas informações também sobre o Thiago Mendes, né? Ontem existia um otimismo, ainda existe um otimismo da diretoria do São Paulo, e o que tem, galera, não mudou muito de ontem para hoje, tá? Porque é o seguinte, a proposta está nas mãos do Thiago Mendes, a diretoria está esperando uma resposta e ele ainda não respondeu se aceita jogar no São Paulo ou não. Há quem diga também nos bastidores que o jogador estaria muito irritado com a diretoria do São Paulo por não ter cumprido o acordo que eles fizeram ano passado, quando o São Paulo tentou ainda o Thiago Mendes, tá? O jogador que foi procurado aí por Botafogo, por Atlético Mineiro, esperou a proposta do São Paulo. A proposta do São Paulo nesse momento é para ele ganhar menos do que ele pediu, para que em 2026 o São Paulo pagasse integralmente aí os seus salários, embutindo luvas, tudo para 2026, tá? Não foi ainda respondido pelo Thiago Mendes. É hoje o dia que fecha a janela de transferências, né, aqui no Brasil, ou seja, 28 de fevereiro. O São Paulo ainda tem até o final da noite aí para ver se realmente vai conseguir fechar com o Thiago Mendes. Olha, vou repetir de novo, eu gosto do jogador, mas eu acho que ele não vem mais, tá, galera? Comenta aí o que vocês acham. Eu acredito que até o final da tarde, já os setoristas aí, aquela galera que tá sempre ali do lado do Júlio Casares, já vai trazer, eles vão trazer uma informação aí bem concreta sobre sim ou não do Thiago Mendes aí, tá bom? São Paulo ainda espera, como fez a proposta, óbvio, tá esperando a resposta do jogador, que está com a proposta há 2 dias e ainda não respondeu. Então o dia D é hoje. Ou fecha com o Thiago Mendes, ou não fecha. E aí, eu acho que é o seguinte, só um chute. Se o Thiago Mendes não chegar até hoje, se não fechar com o São Paulo, eu acho que ele não vem para o São Paulo no meio do ano, não. Tá? Em outro vídeo eu conto para vocês por quê. Mas enfim, galera, vamos ver se até o final da tarde aí, ou final da noite aí, o São Paulo vai realmente fechar com o Thiago Mendes. Comentem aí a expectativa de vocês também.
E agora, galera, para a gente fechar, o Zubeldia, pois é, ele ainda tem dúvida se usa o 3-5-2 ou 4-2-4, 4-2-3-1, enfim. Ferreirinha tá de volta, é a opção para o ataque. Luiz Gustavo ainda não, tá bom, galera? O Luiz Gustavo ainda não está 100% fisicamente pronto. Ele começou a ir para o campo agora, exercícios físicos, né? Vai treinar com bola separadamente. Pode ser que ele esteja disponível se o São Paulo passar, obviamente, pelo Novo Horizontino, que vai passar, eu acredito muito que vai passar, e aí o Luiz Gustavo estaria pronto ali para uma eventual semifinal, que deve acontecer daqui uns 10 dias, né, essa semifinal. Então, tem esse tempo aí para o jogador se preparar. Já o Ferreirinha estará disponível na segunda-feira, tá bom? E o Negruti também foi integrado aí, tá treinando também, ou seja, a gente está falando de jogadores ali que podem fazer a função ali do Pablo Maia, o Negruti e também o Luiz Gustavo, não com a mesma maestria. E aí é o seguinte, qual que é a dúvida do Zubeldia agora? A gente sabe, galera, morre de amores pelo Luciano. A dúvida é tirar o Luciano e aí ele manteria o 3-5-2. Com o Luciano ele vai manter o 4-2-4, com Caleri e Luciano na frente, Lucas na direita, Oscar na esquerda. O que eu acho dessa escalação do Zubeldia? Se ele fizer isso, galera, é um tiro no pé. Se ele vier com o 4-2-4, mas aí, vindo com o 4-2-4, 4-3-1, 4-2-3-1, 4-4-2, cara, o São Paulo tem plenas condições de passar pelo Novo Horizontino, até sem treinador, porque o São Paulo é muito mais time do que o Novo Horizontino. A questão é tática, como ele vai escalar esse São Paulo, como esse São Paulo vai propor o jogo. Com Oscar e Lucas afastados, ali um pouco mais de Luciano e Caleri, se realmente for o 4-2-4, ou ele vai para o 3-5-2, dando mais segurança na defesa, até porque agora o São Paulo vai jogar com 2 segundos volantes, porque não tem mais o Pablo Maia. E o Oscar tendo mais liberdade, o Lucas se aproximando mais do Caleri, que será o titular, não o André Silva, né? Então a grande dúvida do Zubeldia agora é essa, sacar o Luciano do time. Essa eu quero ver, viu, galera? Comenta aí, galera, vocês acham mesmo que ele vai mudar do 3-5-2 que foi contra o São Bernardo para o 4-2-4? De verdade, eu tenho minhas dúvidas sobre essa formação do Zubeldia. Ninguém ainda sabe, tem ideia de como ele vai jogar, porque ele está treinando muito fechado, os setoristas não têm acesso lá aos treinos do São Paulo, então, pelo jeito mesmo, a gente só vai saber exatamente lá na segunda-feira ali, quando lançar a escalação. O Zubeldia está fazendo um baita mistério exatamente na escalação para enfrentar o Novo Horizontino. E fica bem claro, se ele vier com o Luciano, é o 4-2-4, porque ele mantém Luciano e Caleri no ataque, Lucas e Oscar ali pelas pontas, né? Se ele vier com o 3-5-2, aí ele deve tirar o Luciano do time e deixar o Oscar centralizado, como jogou a última partida. E aí eu acho que o São Paulo fica até mais protegido e não perde ofensividade, porque os alas, né, e também os próprios volantes conseguem chegar mais à frente, tendo proteção mais da zaga. Mas a gente vai ver isso dentro de campo, segunda-feira às 8 da noite, contra o Novo Horizontino, promessa de casa cheia. A gente volta com mais informações, então, à noite lá no canal Big Tricolor. Valeu? Tamo junto, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Como sempre, galera, tamo junto.